com você e meditar na palavra de Deus. Eu estava lendo aqui a carta de Paulo aos Colossenses, fazendo aqui um trabalho, desenvolvendo um projeto, e aí eu me deparei com um versículo aqui, na verdade, dois versículos que me chamaram muita atenção e eu gostaria de compartilhar com você. O texto é de Colossenses, no capítulo 3, do versículo 23 e o versículo 24. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Qual que é o que me chamou a atenção aqui nesse texto, texto tão profundo, tão maravilhoso? Eu estava olhando aqui a partir do verso 16 do capítulo 3, quando Paulo fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando Paulo fala aqui sobre habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, esse texto ele deve ser lido paralelo ao texto de Efésios, no capítulo 5, no verso 18, quando Paulo diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E aí, tanto lá em Efésios, como aqui na carta aos Colossenses, Paulo vai mostrar como que, se nós estamos cheios do Espírito e cheios da palavra de Cristo, como que nós devemos viver como fruto disso. Ou seja, a única maneira que eu possa cumprir as ordens do Senhor e fazer o que Ele me manda nos meus relacionamentos é se eu me encher da palavra de Cristo, se me encher do Espírito Santo. Encher da palavra de Cristo, naturalmente, é estudar a palavra, é meditar nela, como a gente está fazendo agora, e como você deve fazer no dia a dia, e eu também. E não só ler a palavra e meditar nela, mas orar, buscar o Senhor e nos encher do Espírito. O Espírito Santo só vai nos encher se nós nos enchermos da sua palavra, a palavra de Cristo. Nas duas cartas vai mostrar que, como resultado disso, nós então teremos condições de servir uns aos outros. Paulo diz lá, sujeitando uns aos outros, lá em Efésios, capítulo 5. E aí ele fala da esposa, ele fala do marido, ele fala dos filhos, ele fala dos pais, ele fala dos servos e senhores. A mesma estrutura ele usa na carta aos Colossenses de uma forma mais resumida. Ele fala que nós devemos estar cheios da palavra de Cristo. Aí ele diz no verso 18 que ele fala das esposas sendo submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Depois, no verso 19, ele fala dos maridos que devem amar a esposa e não as tratar com amargura. Depois, no verso 20, ele fala dos filhos, que tudo deve obedecer aos vossos pais, pois isso é grato diante do Senhor. Depois, no verso 21, ele fala para os pais não irritarem os filhos, para que não fiquem desanimados. E aí o verso 22, ele fala dos servos, aqui obedecendo em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, e lá no capítulo 4, o verso 1, ele fala: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo que também vós tendes Senhor no céu. Esses textos aqui, eles podem ser exemplificados com 3 ordenanças que Deus nos dá desde Gênesis e vem percorrendo toda a Escritura, que fazem parte, essas ordenanças, fazem parte da aliança que Deus fez conosco e que Ele nos ordena a andar conforme essas ordenanças. Quais seriam elas? A primeira ordenança, ou chamado também de mandato, seria o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa adoração a Ele. Adoração individual, mas adoração, principalmente adoração coletiva, com o povo de Deus. E aí nós encontramos isso em toda a Escritura, sendo exigido uma adoração exclusiva ao Senhor.
Isso quer dizer que o principal relacionamento que devemos cultivar é com o Senhor. Nós devemos adorá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, através de Cristo Jesus, porque sem ele nós não temos como adorar ao Senhor, nós não temos sequer acesso à presença dele, mas por meio de Cristo nós podemos adorá-lo. E é por meio de Cristo, novo e vivo caminho, que nós adoramos ao Senhor. E nós vemos isso onde? Na carta aos Efésios e na carta aos Colossenses. Na carta aos Efésios, essa ordenança, esse mandato espiritual é encher do Espírito. E ele fala, a primeira coisa, ele fala para encher do Espírito. Na carta aos Colossenses é habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. Isso significa que quando o nosso relacionamento vertical ele está sendo cada vez mais aperfeiçoado, ou seja, o nosso relacionamento com o Senhor, através do único caminho que é Cristo, nós então temos um relacionamento cada vez melhor no horizontal, com as pessoas e com o nosso trabalho, com as nossas vocações, com as pessoas com quem nós nos relacionamos, seja socialmente, seja culturalmente. Então, dentro disso, quando Paulo fala aqui na carta aos Colossenses, que habite em vós ricamente a palavra de Cristo, e aqui eu estou mostrando que se refere a essa ordenança da aliança de relacionamento com o Senhor por meio de Cristo, uma vez cheios da palavra de Cristo, Paulo fala aí o papel da esposa, do marido, dos filhos e dos pais. Isso aí é uma outra ordenança, ou outro mandato que nós encontramos desde Gênesis também. Os 3 mandatos estão lá, porque a aliança começa lá em Gênesis 1 e 2, que é a ordenança, o mandato social, que é o nosso relacionamento com o próximo. E onde começa o relacionamento com o próximo? É com a esposa, é com o marido. É no casamento entre um homem e uma mulher, entre o macho e a fêmea, conforme em Gênesis 1. E aí, esse casamento, esta relação conjugal estabelecida entre um homem e uma mulher, é bom enfatizar isso, dentro do contexto que vivemos, aí se forma uma família, o segundo nível aí da relação social, e aí então com os filhos, e os filhos com os pais, e aí depois vem os demais relacionamentos sociais que estão dentro dessa perspectiva da aliança, e é exatamente isso que Paulo está falando aqui na carta aos Colossenses e também na carta aos Efésios, mostrando que esse relacionamento, ou esses relacionamentos, devem ser realizados a partir do relacionamento com o Senhor. E aí, começando no casamento, estendendo-se à família e com todos os demais relacionamentos. Por isso que você lembra quando Jesus foi perguntado sobre qual era o principal mandamento da lei, e aí ele respondeu que o principal mandamento da lei é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, citou Deuteronômio, e aí ele diz, o segundo semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo. Veja que as pessoas, e até mesmo dentro das igrejas evangélicas, enfatizam só amar o próximo. O cristianismo é amar o próximo. Não é. Cristianismo é amar o Senhor. Amar o Senhor de todo o nosso coração, força, entendimento, e por causa do amor ao Senhor, é que nós temos que amar aquele que Deus também o criou como a sua imagem e semelhança. Então eu tenho que amar o meu próximo por causa do Senhor, não é por causa do próximo, é por causa do Senhor do próximo, é porque o próximo foi criado à imagem e semelhança, assim como eu. Ou seja, a importância do próximo é por causa do Senhor que o criou e o tornou a sua imagem e semelhança, ainda que o pecado desfigurou esta imagem. E aí, aplicando isso ao casamento, eu tenho que amar a minha esposa por causa do Senhor. Eu tenho que ter por ela o amor, ou desenvolver por ela o amor que a Bíblia exige por causa do Senhor, e ela também a respeito de mim. Ela deve também me amar ou me respeitar por causa do Senhor. Eu tenho que amar meu filho por causa do Senhor, e ele tem que me respeitar por causa do Senhor.
Ou seja, não há lugar nesse sentido para idolatria, idolatrar a esposa, idolatrar o marido, ou idolatrar os filhos, ou os pais, ou quem quer que seja. Nós temos que amar, gostar, sim, não há nenhum problema quanto a isso. Aliás, é a única maneira de amar verdadeiramente aqueles que Deus nos concedeu para nos relacionar é através do próprio Deus. Ou seja, através desse relacionamento com Ele é que eu posso me relacionar adequadamente com os demais. E aí Paulo coloca isso com relação à esposa, marido, pais e filhos. E aí há um terceiro mandato, ou uma terceira ordenança que vem desde Gênesis, que é cultural. E aí Paulo fala aqui dos servos, porque na época haviam escravos, e não pense em escravos como nós tivemos aqui no Brasil e no resto do mundo, dos africanos que foram injustamente escravizados até mesmo pelos próprios da África, que vendiam os seus para os europeus, e é um lado da história que não é falado nas escolas, né? Mas quem conhece a África sabe muito bem disso, que eram os próprios líderes tribais que vendiam para os europeus os seus irmãos africanos, mas não vou entrar nessa questão aqui. O que eu quero dizer é que aqui servos era uma outra realidade, embora a escravidão nunca foi justificada e não deve ser praticada, obviamente, mas havia escravos que eram tratados como da própria família, que era um exemplo disso, quando você olha lá para o Antigo Testamento e vê José na casa de Potifar. José era maltratado na casa de Potifar, ele era escravo, não era? E ele cuidava de toda a casa de Potifar, ele era um mordomo, um chefe ali. Ele foi injustiçado pela esposa de Potifar, que era imoral, mas tanto que ele era querido por Potifar que ele nem foi morto. Depois você vê que ele se torna governador do Egito, e ele continua sendo servo, continua sendo escravo do Egito, no caso ali do faraó, mas ele tinha toda uma condição de nobreza ali, de um bom status dentro do império, dentro do governo do Egito. E aí nós temos vários outros exemplos nas escrituras. Eu não quero entrar em detalhes quanto a isso, que não é o meu alvo aqui, meu propósito, mas apenas para tentar esclarecer esse conceito de servos aqui. É lógico que dentro do Império Romano, e eu tenho que ser justo, existia de fato servos que eram maltratados e eram considerados com o mesmo valor de uma peça de arado e um boi. Mas a igreja aqui está começando, ela não tem nenhuma relação direta com o Estado. O Estado é uma esfera, a igreja é outra, e a igreja tinha senhores e escravos, ou servos dentro dela. E aí, imagine só, a igreja é uma nova humanidade. Lá fora da igreja, havia esses problemas sociais, de injustiças e coisas desse tipo. Mas dentro da igreja não deveria ter acepção de pessoas. Então, eu penso o seguinte: imagine que um escravo dentro da igreja fosse presbítero da igreja e o senhor dele, crente também, fosse membro da igreja, ou um diácono da igreja. Em termos de função, o escravo estaria acima na funcionalidade da igreja do senhor dele. Por quê? Porque dentro da igreja não importava se o membro era senhor ou escravo, a igreja tinha que tratar todos igualmente e eles teriam as suas funções, os seus cargos, de acordo com o seu chamado, de acordo com os seus dons. Mas Paulo está falando aqui para a igreja em Colossos que tinha membros que eram senhores e escravos e que fora da igreja, Paulo diz como esse escravo, esse servo deveria se comportar e como esse senhor deveria se comportar. Isso trazendo para o nosso contexto, nós temos que entender que a aplicação é funcionário e patrão. Não que o patrão, né, que o funcionário é escravo, não, esse é socialismo. Patrão é senhor do funcionário e ele é escravo. Isso aí é o socialismo que quer implantar na sua mente essas coisas. Mas aqui eu estou trazendo a ideia o sentido de cultura, de vocação profissional, aplicando o texto. Então, o que Paulo está mostrando aqui? Que o servo, o funcionário, hoje, aquele que trabalha numa empresa, trazendo para o nosso contexto, ele deve fazer o melhor trabalho possível para a glória de Deus. E o senhor, ou patrão, ou chefe, ele deve também ser justo. Olha o que Paulo diz:
tratar com justiça e com equidade, sabendo que todos nós temos o mesmo Senhor no céu. Aí Paulo coloca, olha, você tem que tratar, você que é o chefe, deve tratar com justiça, com equidade, aquele que está debaixo da sua supervisão, aquele que é o seu funcionário, no caso aqui, servos. Mas, veja, o que eu quero destacar é que a cultura, a vocação profissional, os relacionamentos profissionais devem ser desenvolvidos para a glória de Deus. E o que deve reger o trabalho de um funcionário ou de um empresário cristão é a sua relação com o Senhor. Ele está cheio da palavra de Cristo, ele está cheio do Espírito Santo, e assim ele vai tratar. Agora, o que isso tudo tem a ver com aquele texto que eu mencionei no início, que é tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Paulo, então, resume dizendo que tudo que nós fizermos, seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja na vida profissional, mandato social ou cultural, tudo que nós fizermos deve ser de coração, de todo o coração, com sinceridade, não é só fazer o certo, não é só fazer o correto, mas é fazer de todo o coração para o Senhor e não para homens. O que move, o que coordena ou deve coordenar as nossas ações no casamento, na família, na sociedade e na cultura? Fazer para a glória de Deus, fazer para o Senhor. Isso muda tudo, não muda? Por quê? Quando eu, como pastor, estou estudando, me dedicando e preparando as coisas para servir a igreja, como agora, servir a você aqui, naquilo que Deus me chamou, que é o ministério pastoral, eu preciso fazer de todo o meu coração, com as intenções corretas, que é para a glória de Deus, e eu devo fazer o melhor que eu posso, dentro das minhas condições. E assim você, na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família, no trabalho, na escola, na universidade, nas redes sociais, seja no que for, você deve fazer para a glória de Deus. E fazer para a glória de Deus não é só fazer o certo, bem feito, mas é fazer com as motivações corretas. E as motivações corretas só podem ser desenvolvidas na medida em que nós nos enchemos da palavra de Cristo e nos enchemos do Espírito Santo. Por isso eu quero deixar com você essa meditação e espero que você tenha sido edificado através desta palavra e que você leia Colossenses capítulo 3 e medite sobre todas essas verdades que o apóstolo Paulo ali ensina, e leia também Efésios para comparar os textos e ver como um complementa o outro. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu casamento, caso você seja casado ou casada, sua família. Se você ainda não é casado ou casada, que Deus conduza a encontrar a pessoa certa, que ambos glorifiquem o Senhor e possam exaltá-lo através de um casamento e de uma família dentro da aliança. Que o seu trabalho, a sua vocação, as suas realizações sejam para a glória do Senhor. É nele que nós encontramos o sentido da vida, é nele que tem propósito tudo aquilo que nós fazemos. Não são os resultados, nem o elogio dos homens, mas a glória de Deus. Deus te abençoe e te fortaleça, e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.